Esta é a nossa segunda aula do curso Scrum Master 1. Nós vamos falar sobre os 4 valores do Manifesto Ágil. Como eu falei na aula anterior, houve um grupo de profissionais especializados com experiência em gestão de projetos de TI que se reuniu para propor e elaborar valores, princípios que ajudassem os profissionais de TI a entregar os seus projetos de forma mais eficaz. Essa é a base do Manifesto Ágil. E o Manifesto Ágil começa com 4 valores, são os pilares desse conceito ágil, de práticas ágeis. Aí vem o primeiro valor: indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. Isso não significa que eu não vou usar processos e ferramentas, mas a colaboração entre os indivíduos, entre os membros da equipe, ela é muito mais importante para que essa eficiência aconteça. O segundo valor é software funcionando acima de documentação abrangente. Também não quer dizer que eu não vou ter documentação, mas a prioridade é eu sempre estar entregando de forma frequente softwares de boa qualidade. E às vezes, no formato tradicional, se perdia muito tempo com documentações extremamente extensas e acabava sendo um desperdício de tempo que eu poderia ter focado mais na construção e entrega mais rápida do software. O outro valor é a colaboração com o cliente, muito mais do que você ficar negociando o contrato. Porque a gente sabe, nós que atendemos cliente, quando a conversa chega no jurídico, no contrato, é porque algo já deu muito errado no projeto. Você tem que trabalhar essa colaboração e essa negociação constante com o cliente. E o quarto valor é a resposta à mudança. Muito mais do que seguimento de um plano, do que seguir um plano. É lógico que a gente faz planejamento. Aliás, as práticas ágeis e quando a gente estudar mais profundamente o Scrum, ele tem os seus eventos que presumem planejamento. Planejamento é necessário, mas essa rigidez do planejamento, abrindo mão de mudanças necessárias, não tem espaço nas práticas ágeis. Agora a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhes sobre cada um desses 4 valores. Então, pensando no indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. Significa que tem muito mais efetividade uma comunicação direta, contínua com os membros da equipe, do que eu ficar burocratizando essa comunicação. Então, tudo a gente faz através de ferramenta, vamos seguir um processo rígido. Então, às vezes, eu estou com o profissional do meu lado, estou mandando e-mail para o profissional, sendo que eu poderia diretamente estar conversando com ele, já resolver o assunto. Então, é óbvio que os processos e as ferramentas são fundamentais, mas isso não exclui a comunicação e a colaboração, que é fundamental para uma entrega eficiente. O segundo valor, software funcionando ao invés de documentação abrangente ou acima de documentação abrangente. Como eu disse, os projetos tradicionais, normalmente na primeira fase de captura de requisitos, focavam muito em detalhar ao máximo, só que normalmente no início do projeto, você não tem, nem o cliente tem muitas vezes, a visibilidade toda do que ele quer. Essa expectativa ela vai sendo alinhada ao longo do tempo e muitas vezes construindo o projeto você vai descobrir coisas novas. Então, o que se detectou é que quando eu busco saber tudo de cara, logo no início do projeto, a possibilidade de ter retrabalho no meio do projeto, porque eu tinha, por exemplo, pensado de uma forma o requisito, mas durante o projeto a gente viu que tinha uma forma melhor, ou aquela maneira como a gente pensou em implementar no projeto, ela não é viável. Então, não é garantido que eu vou ter 100% de todas as informações para uma documentação detalhada logo de saída. Aí as práticas ágeis falam: documente o necessário para você poder avançar e já ir entregando o software, porque o próprio feedback do cliente e a própria maturidade da construção do projeto vai evoluir a documentação. O valor da colaboração com o cliente
também é um pilar fundamental para as práticas ágeis e tem muito a ver com cultura. Nas formas antigas de você entregar projeto, você chamava o cliente em poucos momentos. Era ali no início, pegando o requisito, depois passava um tempo, você apresentava alguma documentação técnica para o cliente, ele validava essa documentação e lá no final, na homologação. Acontece que a gente tinha o cliente à distância e o risco de você chegar ao final do projeto e aquilo não atender a expectativa do cliente era muito alto. As práticas ágeis colocam o cliente dentro do projeto, vocês vão perceber isso no Scrum. Existe até um papel determinado para o cliente, porque o cliente entende muito do negócio, ele precisa estar envolvido continuamente no projeto. Aí ele vai alinhando a expectativa dele e também corrigindo a rota com o feedback dele. Ele vai dizendo, não, vocês estão indo por um caminho que não é o certo para o negócio. E isso evita muito erro, muito retrabalho, reduz custo e melhora a qualidade. O quarto pilar é a tal da resposta à mudança. Entender que os negócios são dinâmicos, que as coisas evoluem. Às vezes eu tenho uma legislação nova que eu preciso atender no meio do projeto, às vezes eu tenho uma mudança de estratégia da organização, às vezes existe a concorrência gerando um novo serviço ou mudando alguma coisa e o negócio pede que ele esteja competitivo nessa concorrência. E no passado era uma briga, gente. Quando a gente tocava projeto no formato tradicional, sempre que tinha que alterar alguma coisa era muito difícil e era briga por causa de aumento de custo, de prazo. As práticas ágeis, elas criam o formato que você executa o projeto, ele permite esses alinhamentos, esses ajustes de rota em tempo de projeto. Todo mundo conhece aí um aplicativo que nos ajuda a ir pelo trânsito, a navegar no trânsito. Então, ele tem aquela parte do planejamento, que é a rota. Você dá o ponto A, o ponto B e ele te propõe uma rota. Mas qual é a vantagem desse aplicativo? Você está ali no trânsito, seguindo o planejamento. De repente acontece um acidente. O que ele faz? Ele se adapta, ele já te mostra, olha, é melhor você ir por um caminho alternativo, porque nós temos um problema aqui. Então, mais ou menos seria esse conceito. Eu sigo um plano, mas acontecem coisas no meio do caminho e eu preciso o tempo todo estar readequando esse plano. Por hora é só e até o nosso próximo encontro.